Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à oficina de introdução a projetos culturais. Queria agradecer à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo por ter divulgado o edital Festival Nemo Ricardo, cumprindo assim a Lei Aldir Blanc, lei que auxiliou trabalhadores da cultura a se manterem e a continuarem produzindo nesse momento da pandemia da Covid-19. Meu nome é Matheus Valadão, eu atuo há 5 anos na cultura, sou estudante de produção cultural na Universidade Federal Fluminense, estou terminando meu curso, e atuei nesses 5 anos estagiando no Teatro da UF, estagiei também em um museu, Museu Genete Costa de Arte Popular, em Niterói. Trabalhei em espaços culturais, festivais e também atuei em alguns projetos universitários. Eu trago essa oficina na intenção de auxiliar pessoas que estão começando a entender o que são projetos culturais, começando a entender como que isso pode ajudar na produção artística/cultural delas, na intenção de dar um auxílio, estimular e não só a pessoa a entender o que são projetos culturais, mas de repente continuar esses estudos dentro da produção cultural. Por isso, no final do vídeo, eu vou colocar algumas fontes que me serviram de estudo para a produção dessa oficina, mas também que me servem de estudos na execução da minha profissão, produtor cultural. O que é um projeto cultural? Bom, quando você é artista, quando você é produtor cultural, você tem ideias, você tem uma imaginação que quer colocar em prática alguma ideia. O projeto cultural ele é o meio do caminho entre a sua imaginação e essa ideia conquistada, feita, executada. O projeto cultural ele vai fazer com que você comunique para uma pessoa, para uma comissão que vai ler do outro lado o que você está pensando, se é realizável ou não, porque um projeto mal escrito significa uma má execução do que está sendo pensado ali. As pessoas acreditam que o produtor cultural é responsável por apagar incêndios de algum evento, de alguma produção. Eu acredito que o produtor cultural ele está ali para evitar os incêndios. E os incêndios eles são evitados, sim, na hora da escrita do projeto. Vou falar um pouquinho sobre editais. Bom, o edital é uma divulgação uma divulgação pública de uma licitação. No caso dos editais de cultura, eles servem para fomentar o trabalho de profissionais da área, profissionais artistas, profissionais produtores culturais. Todas as informações das possibilidades e das não possibilidades vão estar no edital. O orçamento que está sendo proposto, o cronograma de ação, ou seja, quanto tempo você tem para fazer aquilo, qual a linguagem que está sendo buscada ali, são artes cênicas, se é audiovisual. Se é audiovisual, qual o formato do vídeo, qual plataforma ele tem que ser colocado na hora da entrega, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, se aceita os dois. Tudo isso vai estar no edital. É muito importante estudar o edital para você saber exatamente o que está sendo pedido ali. Também acho importante você, além de estudar o edital, além de grifar as partes mais importantes, vocês, no caso de um formulário online, irem até quase o final para testar. Por exemplo, se um arquivo está maior do que prevê ali no formulário, do que aguenta o formulário, se a caixa de texto é menor do que o texto que você rascunhou no seu caderno, tudo isso tem que ser visto com antecedência para você não correr o risco de não conseguir entregar o seu material para o edital. Uma vez, eu e um amigo estávamos escrevendo no edital e aí a gente rascunhou tudo, muito bonito, lindo, maravilhoso, trabalho lindo, orçou, fez tudo direitinho, só que a gente esqueceu de uma coisa que não estava prevista ali.
que era o seguinte: as caixas de texto. E a gente deixou para o último dia, o que é um erro. Nunca se deixa um edital para o último dia, para as últimas horas. Nem a entrega do conteúdo dele. Mas enfim, a gente deixou para a última hora, para o último momento, e aí a gente viu que o nosso texto estava 4 vezes maior do que a caixa de texto permitia. Então a gente podia ter feito uma coisa muito mais objetiva, e a gente fez uma coisa maior e na hora acabou não passando. Não acabou nem colocando, na verdade, o projeto, nem mandando o projeto, nem enviando o projeto. Isso é horrível. Bom, agora eu vou falar um pouquinho também sobre as leis de incentivo à cultura, as tão polêmicas leis de incentivo à cultura, que ultimamente têm sido alvos de inverdades, principalmente a Lei Rouanet. O senso comum deu para si que as leis de incentivo à cultura tiram dinheiro público, injetam, dão dinheiro público para os artistas, para os produtores culturais fazerem os seus trabalhos. Mas não, o que acontece é o seguinte: o Estado, através da Secretaria Especial de Cultura, ele tem uma comissão julgadora, uma comissão que aprova ou não o projeto cultural. Então o produtor, o artista, ele vai escrever um projeto, vai jogar na plataforma Salic Web, e esse projeto vai ser recebido por essa comissão, e essa comissão vai dizer se ele é aprovável ou não, baseado em alguns critérios técnicos. E aí, se ele for aprovado, a pessoa, diferente do edital, que quando você ganha um edital, o dinheiro já vai direto para a sua conta, a pessoa ainda vai ter o trabalho de captar recurso nas empresas. Então são as empresas que vão definir se o seu projeto cultural vai ser fomentado ou não, e não o Estado. O Estado ele só dá aprovação para a empresa chegar com dinheiro. Esse dinheiro que sai das empresas, ele é uma renúncia fiscal. Ele é uma porcentagem do imposto, uma porcentagem muito pequena também, do imposto que a empresa tem que pagar. Bom, agora que a gente já deu uma passada sobre o que são projetos culturais, o que são editais e qual é a diferença dos editais para as leis de incentivo, eu vou falar um pouco agora dos elementos mais técnicos do projeto cultural. O primeiro elemento, mais importante de todos, aquele que o projeto cultural ele é feito em busca dele, é o produto. O que é o produto do seu projeto? O produto é a ideia, é o que vai moldar o projeto inteiro. Pode ser um produto audiovisual, uma peça de teatro, uma amostra. Ele delineia também junto com a linguagem. Então, você encontrou seu produto, se encontrou a linguagem ou as linguagens que vão estar sendo abarcadas por ele. O que acontece? O produto ele tem que ser bem delineado, ele não pode ser difuso, tanto para você quanto para a pessoa que vai ler, a comissão lá que vai estar julgando se o seu projeto é bom ou não, quanto para a sua equipe. Caso o produto não seja preciso, bem delineado, ele não seja bem imaginável, bem verossímil, você não tem um bom projeto. Então é muito importante que você saiba de verdade o que você está propondo, qual é o resultado que pretende se encontrar depois que o projeto estiver pronto, que ele estiver já elaborado. Qual é o produto desse projeto? Ele é imprescindível ser pensado minuciosamente para que o projeto saia um projeto bonito. Sobre a apresentação. A apresentação é o primeiro tópico de um projeto cultural. É a apresentação que vai ser a primeira coisa lida quando alguém for ler o seu projeto, é a apresentação. Ela traz uma síntese, uma descrição do que é o seu projeto. Informações como o que é, aonde vai acontecer, quais são os profissionais envolvidos no projeto podem ser legais de serem colocadas na apresentação. Assim como de onde surgiu a ideia. No caso de uma segunda edição de um mesmo evento, é importante colocar algumas coisas sobre o primeiro evento. A apresentação, ela tem que ser uma coisa que é universal.
Então, todas as pessoas que lerem a sua apresentação, sejam elas profissionais da cultura ou não, têm que entender o que está escrito ali. Uma dica é escrever a sua apresentação e mostrar para alguém que não trabalha com produção, que não está envolvido com o projeto, para ver se essa pessoa saca o que vai acontecer. Se ela sacar, você está indo no caminho certo da sua escrita. É importante também, no final de todo o projeto, quando você já delineou objetivo, justificativa, você voltar para dar um gás na apresentação, para dar uma revisada, para ver se está tudo direitinho. É muito importante que a apresentação seja retornada, que você não passe por ela e não volte depois que o projeto estiver pronto. O objetivo é uma parte muito importante do projeto. Como eu disse, sem um produto bem delineado não tem projeto. E também, sem um objetivo bem delineado, não se tem um projeto. Porque o objetivo é o que você vai alcançar quando o projeto estiver executado, quando ele estiver pronto. O que foi alcançado ali. O objetivo ele vem sempre em um verbo no infinitivo. Realizar, valorizar, contribuir, potencializar. E o objetivo geral, ele é dividido em geral e objetivos específicos. O geral, ele tem a ver com o produto. É o que se busca. Ele responde essa pergunta do que se busca ao se executar esse projeto, ao se encontrar esse produto. O que vai acontecer quando esse produto estiver pronto? Por isso, um exercício é pensar o projeto pronto, é pensar o projeto feito, para você buscar ali o objetivo geral, que vai, novamente repito, ter a ver com esse verbo no infinitivo. Os objetivos específicos também são verbos no infinitivo, só que eles são quantitativos e são coisas que vão acontecer para que eles vão complementar o objetivo geral. Então vamos botar aqui num exemplo. Para um festival, para uma escrita de um projeto que vai ser um festival voltado para a terceira idade no Teatro Municipal de Nova Friburgo. O objetivo geral disso é estimular um público de terceira idade no Teatro Municipal de Nova Friburgo. Estimular, verbo no infinitivo. Objetivos específicos: realizar 10 quantitativo, oficinas de crochê no espaço. Realizar 5 rodas de conversa sobre sexo na terceira idade. 2 perguntinhas que você pode se fazer aí para estar delineando um objetivo é possível realizar esse objetivo que está sendo proposto no tempo estipulado pelo edital? A segunda coisa esse objetivo, ele faz sentido quando você pensa no território, no público, no próprio contexto da sua produção? Justificativa. A justificativa vai dizer o porquê que o seu projeto está sendo elaborado. A justificativa vai trazer argumentos que vão mostrar a relevância social do seu projeto, seja para o território ou para o contexto que ele está inserido. Um bom caminho para se redigir a justificativa é você pensar em todos os porquês, todos os motivos que você e a sua equipe estão elaborando esse projeto, e também você pensar em qual problema do território ou do contexto onde o projeto vai ser inserido que ele vai dar uma amenizada ou que ele vai resolver. E é muito importante, por exemplo, na justificativa, a gente trazer dados concretos que vão sustentar mais esse argumento. Então, por exemplo, eu tenho uma folia de reis em Olaria. E aí o problema, o que eu quero, o meu projeto, ele vai trazer uma graninha para a folia de reis para eles se apresentarem no dia lá. O problema que eu vou resolver, na verdade, pensando aqui, isso é fictício, vai ser a falta de fomento que esse grupo tem. Então, a falta de fomento está acabando com esse grupo.
Então eu vou estar justificando o meu projeto pela linha da preservação dessa expressão, dessa manifestação cultural. E aí eu vou trazer, por exemplo, os dados de quantos anos a, a Folha de Reis saiu, ou de quantos anos a Folha de Reis não saiu. E a partir daí eu vou elaborando a minha justificativa. Uma coisa muito importante para pensar na escrita do projeto é quem é o público-alvo. O que é o público-alvo? Toda produção cultural é voltada para pessoas que têm coisas em comum. Essas pessoas podem ter a idade em comum, a classe social em comum, podem ser de um mesmo território, podem ser pessoas LGBT ou não, mas todo projeto cultural, toda produção cultural, ela vai ter uma especificidade de pessoas com coisas em comum. Essas pessoas com coisas em comum são o público-alvo do projeto. No caso dessa oficina, o público-alvo são artistas e produtores culturais da cidade de Nova Friburgo. É muito importante pensar o público-alvo até na hora de angariar parceria. Vamos supor que a gente está fazendo um evento de Dia das Crianças ali na Praça Demerval Barbosa Moreira. Quem eu vou chamar para ser as atrações? Não faz sentido eu chamar um palhaço de conteúdo adulto e não chamar, por exemplo, o Belinho e sua malinha. E não faz sentido eu chamar o tio da cerveja e não chamar a tia do algodão doce. É mais ou menos por aí. Não faz sentido, sei lá, ter um patrocinador grande, automobilístico, e ao invés de eu ir pedir parceria numa loja de brinquedos, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa noção de quem é o nosso público bem definido, até porque a gente precisa fazer que o nosso projeto seja chamativo para eles. Eu preciso que as pessoas queiram, que as crianças e as mães queiram estar no meu projeto de Dia das Crianças na Praça Demerval Barbosa Moreira. Uma coisa importante também a se pensar no projeto é o seguinte: se eu estou no teatro, se eu estou montando uma peça teatral, quem é o meu público? E isso vai dizer se o meu público é pagante ou não. Porque não faz sentido eu colocar uma peça teatral em um espaço onde a galera das redondezas não tem uma condição financeira boa e cobrar por ela. Cronograma. Bom, o cronograma é aquilo que vai medir o tempo das etapas do seu projeto cultural. É importante que o cronograma seja feito junto a toda a equipe, afinal, cada um vai exercer uma função e essa função tem determinado período de execução. O cronograma ele tem que ser dividido em pré-produção, produção/execução e pós-produção. Uma dica para a gente fazer o cronograma, para a gente pensar o cronograma, é pensar junto à nossa equipe, repito, todas as atividades que vão ser feitas minuciosamente no desenrolar do projeto. Feito isso, a gente vai organizar ela ou em meses, ou quinzenalmente, ou por semanas. Depende de você ou de repente do edital. Tem edital que já traz consigo um modelo de cronograma. Tem edital que não, e aí fica a critério do produtor e da equipe qual vai ser qual vai ser o tempo que está ali, o tempo estipulado, em meses, enfim. Feito isso, feito esse rascunho do que vai acontecer, a gente vai montar isso nessas 3 etapas, pré, execução e pós-produção. A pré-produção consiste na estrutura, na estruturação do projeto. Então, por exemplo, se eu vou fazer o projeto, voltando àquele projeto da Belinha e sua malinha, da Belinha e sua malinha não, da Feira das Crianças ali na Praça Demerval Barbosa Moreira.
Eu tenho que prever as coisas que eu preciso para que aquilo aconteça. Então, a pré-produção vai contar com, por exemplo, alvará, que eu preciso pegar da prefeitura, a contratação da Belinha Somalinho, o chamamento dos artistas infantis, porque não vai ter só a Belinha Somalinho. Quer dizer, tudo que vai estruturar, tudo que vai ser feito para antes do dia D, que é o dia de execução de produção. Que aí sim, vai chegar o cara do som, vai chegar a Belinha Somalinha, depois vai chegar um outro moço que vai se apresentar depois, tem a de produção. Todas essas coisas são no dia da execução. E a terceira coisa é a pós-produção, que é o momento dos pagamentos, de você observar o que deu certo, o que deu errado, de você, de repente, colocar as fotos no Facebook do que foi fotografado ali, de você emitir certificados, no caso de oficinas, coisas assim, coisas que são feitas depois do dia D, como consequências do dia D. É importante pensar também no cronograma de trás para frente e prestar muita atenção no calendário do edital. O calendário do edital ele prevê, por exemplo, os dias, né, de redação do projeto, até que dia você pode entregar o projeto cultural, e também ver até quando você pode executar o projeto cultural. Se você vai ter 4 meses, se você vai ter 1 ano, se você vai ter 2 anos. Isso tudo está ali previsto no edital. É importante pensar no cronograma de trás para frente no sentido da escolha da data. Vamos pensar aqui o Festival de Inverno de Nova Friburgo. Ele é feito no inverno. Então você já pensa ali mais ou menos que vai ser de junho até final de agosto, para combinar com o inverno, para combinar com esse clima. Mas mesmo que não fosse festival do inverno, caberia fazer um festival desse naipe, vamos supor, no verão? Aí a gente tem que pensar em outras coisas que são mais externas, por exemplo, nas chuvas que acontecem aqui no verão. As chuvas do verão castigam Nova Friburgo, então é muito arriscado, por exemplo, fazer um festival desse ali em janeiro, fevereiro. Então são essas coisas que elas se montam no cronograma, pensar nas condições externas e externas que vão possivelmente alterar as condições de produção da data que você escolheu e pensar também em tudo que deve ser feito. Importante também ter um cronograma em mãos, um cronograma rascunho, seja para você ter o controle das coisas que estão ou não acontecendo, as coisas que vão se adiar, porque isso acontece muito nas produções, e também é importante fazer o cronograma com toda a sua equipe, para você saber exatamente quanto tempo a pessoa vai levar, vai precisar para cumprir determinada função. O orçamento. Assim como o cronograma, o orçamento ele tem que ser feito muito minuciosamente. O orçamento é uma parte muito importante do projeto. Por caso de um edital, vamos supor que vai dar R$ 5.000 para cada pessoa que for contemplado por ele. E você tem um projeto que vai dar 6.500. Você precisa fazer escolhas a partir disso que podem influenciar no seu projeto. Então é muito importante o orçamento ser bem delineado, porque aí essas escolhas vão ser mais fáceis de ser feitas sem comprometer a qualidade do projeto. Um passo legal, uma maneira de se fazer o orçamento, é você pegar o cronograma e destrinchar de cada ação quais vão ser os gastos. Então vamos supor, ainda insistindo naquela ilustração de um evento de Dia das Crianças em praça pública. Vamos supor que para esse evento o produtor queira botar uma lona. Você tem o aluguel da lona, você tem os profissionais que cuidam da lona, você tem o som, o cara do som, você tem os artistas, você tem que pagar a produção, você tem um monte de recursos ali, um monte de gastos, um monte de coisa que custa dinheiro, e você vai ter que prever isso no seu orçamento, tudo, minuciosamente. Tem uma pessoa que é minha amiga que ela diz que até a caneta que você compra você tem que colocar no seu orçamento. Existem 4 passos para você fazer um orçamento.
O primeiro é listar tudo, minuciosamente, repito, todos os gastos. E aí um caminho para fazer isso é, como eu disse, você destrinchar do próprio cronograma. O segundo é você entender aonde está, classificar pela natureza dos gastos. Então vamos supor, eu tenho gastos com coisas técnicas, eu tenho gastos com recursos humanos, com profissionais, eu tenho gastos com aluguel de objeto, gastos com transporte, gastos com alimentação. São os tipos de gastos. Tem pessoas que separam as planilhas orçamentárias nesses tipos de gastos, então alimentação, tananã, tananina, transporte, tananã, tananina. Mas tem pessoas que fazem isso organizando pelas etapas de produção. Então, pré-produção, tananã, 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 produção barra execução, tananã, 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 e por fim, pós-produção, tananã, tananã, tananã. O terceiro passo é o de você pesquisar os preços. É muito importante que você pesquise em mais de uma fonte, até porque você não quer gastar dinheiro à toa. Então você vai pesquisando e vai ali fazendo mais ou menos uma média de quanto você vai gastar com aquilo. Até porque o orçamento ele é moldável. O orçamento é uma coisa que vai te acompanhar até o final do projeto. E ele vai ser modificado. Porque vai ter uma hora que você vai comprar uma coisa e ela não vai estar mais no mesmo valor que estava antes. Então o orçamento ali ele tem um balanceio, ele muda. É importante também, como cronograma, você ter ele em mãos, porque você vai revisitá-lo o projeto inteiro. O quarto e último passo é o de lançar justamente os valores que você encontrou a partir da sua pesquisa. Esse é o passo mais importante. Com ele você vai chegar no total do seu projeto, considerando, claro, impostos que você tem que pagar, que vão estar previstos de repente no edital, que você, o produtor, tem que prever, mas vai estar lá. No final do seu projeto você vai saber se ele está ou não compatível com o que está pedindo, de repente, um edital. É importante, é uma dica que eu já vi na internet, que acho legal passar como reflexão, quando você ganha 20 mil, vamos botar, para fazer um projeto cultural, que você gaste o máximo possível, que você orce como se você estivesse pegando o dinheiro todo. Não faz mal se você fizer um projeto de 16 mil, não é isso. Mas é interessante que a gente complemente tudo que a gente ganhar com serviços, com coisas, primeiro para valorizar os profissionais da cultura e da arte, segundo para, na próxima vez que esse projeto, que vamos supor, esses 4 mil dos 16 mil que sobraram, eles não vão ser reinjetados na cultura. Então, corre o risco de, na próxima vez que esse edital for lançado, for divulgado, ele está com uma média menos, porque tantos produtores precisaram de só 16 mil e não de 20 mil. Rola um pouco disso, então aconselha-se que você use o máximo possível que você ganhar, para que continue se girando essa roda da cultura. Vou falar sobre uma coisa que geralmente as pessoas se deparam nos editais e sentem muita dúvida, e eu também já tive essa dúvida, mas ao longo do tempo eu fui tirando ela, que são as cartas de anuência. O que são as cartas de anuência? No caso do projeto cultural, as cartas de anuência vão servir para você comprovar, para o seu parceiro comprovar que ele sabe que você, produtor, está escrevendo um projeto que vai contar com a participação dele. Então vamos supor que eu chamo a Cida dos Teclados para o meu projeto. Eu não posso chamar ela, enviar o meu projeto, colocar ali no cronograma a apresentação da Cida dos Teclados, sem que ela saiba que eu estou inserindo ela nesse projeto. Então, para que ela saiba que eu estou inserindo ela nesse projeto e para que se comprove para a pessoa que vai ler o meu projeto, para a comissão avaliadora, que vai ver se meu projeto está bom ou não, que a Cida dos Teclados é uma atração do meu projeto, que ela está conivente com isso, eu preciso da carta de anuência. Essa carta de anuência ela pode ser enviada como modelo anexo ao edital,
Ou você pode pesquisar na internet, quando não vem. Ela é muito facinha de redigir, é muito fácil de editar, e é uma coisa muito bobinha, mas muito importante para comprovar que a pessoa está junto com você nessa. Outra coisa que os editais pedem, além da carta de anuência, é o portfólio de todos os membros da equipe. Portfólio é uma coisa muito importante na carreira do artista e do produtor cultural, no sentido de comprovar, de ser uma linha do tempo dos trabalhos que essa pessoa fez ao longo da vida. Então, a sugestão que eu dou é um pouco técnica, é você manter no seu computador, no seu drive, na sua nuvem, um documento onde você possa alimentar, vamos supor, um documento do Word, um documento em texto, onde você possa alimentar com todos os trabalhos que você fez. De que forma você comprova que você fez certos trabalhos? Com um flyer que tem o seu nome, por exemplo, equipe de produção, Matheus Valadão. Tem um livro, catálogo de alguma coisa que você trabalhou que tem o seu nome. No caso dos artistas, eles podem montar um portfólio ou com a obra, se for uma obra, uma imagem, né? Com a imagem que ele fez, com o vídeo que ele fez, ou com uma foto de uma obra, por exemplo, se for uma escultura ou alguma outra coisa do tipo, no portfólio, lançado no portfólio, com o nome, com as dimensões, enfim. Como se fosse uma exposição online. Bom, eu vou falar uma coisa também agora, para terminar, que é muito necessária nos projetos culturais, né, a gente pensar neles como um todo. Nem todo edital pede para que você escreva isso, para que você torne isso em palavras, né, para que você torne isso projeto, que são as contrapartidas. A contrapartida ela pode ser social, por exemplo, você vai fazer uma peça de teatro ou você vai inaugurar no cinema do shopping, lançar um filme, e aí você quer fazer uma sessão só com pessoas de escolas públicas. Isso é uma contrapartida social. Contrapartida de logomarca. É uma contrapartida que você faz diretamente com o empresário, diretamente com quem patrocina e apoia o seu projeto. Quando você pede um apoio, quando você vai atrás de apoio, você vai estar ganhando alguma coisa e em troca você vai estar dando a oportunidade da empresa ter a sua logomarca associada ao seu lindo projeto. Então, por exemplo, se eu vou pedir apoio da mercearia do Cônego para comprar frutas para minha equipe, para pegar frutas para minha equipe, eles vão me dar determinada quantidade de frutas e eu vou colocar a logomarca deles atrelada a todas as peças gráficas do meu projeto. A outra é de acessibilidade, o que é muito importante. Não tem como a gente fazer um projeto cultural sem pensar na acessibilidade. Então, Belinho Sua Malinha vai ter Libras. Vai ter um espaço dedicado a papais, mamães ou até mesmo crianças que andem com cadeira de rodas. É sempre bom pensar nesse lance da acessibilidade, muito importante, e ele está cada vez mais presente até em legislações dentro da produção cultural. Por último, mas não menos importante, eu vou falar das contrapartidas ambientais. São as contrapartidas ambientais que vão garantir que o seu projeto não vai fazer mal para a natureza ou ele vai tentar reduzir os danos que são feitos pelo meio ambiente, normalmente, naturalmente. Então, vamos supor, eu vou fazer essa festa de Dia das Crianças, mas dessa vez eu vou fazer ela no Parque Municipal Juarez Froté. É um espaço que é uma reserva de Mata Atlântica. Então, com certeza, um público grande andando por ali vai ter um certo impacto naquele ambiente. Para isso não acontecer, ou isso acontecer de uma forma que não seja tão agressiva, nem um pouco agressiva para a natureza, de preferência, eu vou trazer as contrapartidas ambientais. Por exemplo, coleta seletiva. Aquelas latas de lixo que a gente vai separar pelo material lixo, papel, plástico, vidro, metal, enfim, lixo orgânico.
tudo separado, pode ser uma contrapartida. A outra contrapartida que eu pensei, se tratando, vamos supor, de uma festa de Dia das Crianças, e considerando que o mundo está passando por. A gente está vendo aí diariamente desmatamento, etc., e a gente vai querer falar sobre isso nessa festa de Dia das Crianças. Dar uma mudinha de cada planta de Mata Atlântica para essas crianças. Pode ser uma outra contrapartida ambiental. Aqui eu finalizo os tópicos que eu falei a respeito de projetos culturais. Eu vou deixar uns links, vou deixar uns objetos de estudos no final do vídeo, que, como eu disse no início, me fizeram produzir essa oficina e eu acesso de vez em quando para dar uma manutenção aí quando a minha produção está meio enferrujada, quando eu estou esquecendo alguma coisa ou outra. Cultura é uma coisa muito importante. Friburgo é uma cidade muito potente, é uma cidade que tem muitos lugares aí, tem muita gente escondida. Eu acredito que a gente não está suficientemente assim regido por um plano de cultura que ocupe a rua de uma maneira que seja muito boa, muito maneira para os outros, que abarque os trabalhos dos artistas, mas eu acho que a gente pode caminhar para isso. Por isso que é importante, é aqui que eu trago uma oficina que pretende trazer um pouco de autonomia para o artista, para ele ir correr atrás da aprovação dele no projeto cultural. Bom, o primeiro site que eu vou mostrar é o Lei de Incentivo à Cultura. Aqui a gente tem o que é e como funciona, que são coisas que eu falei ao longo da oficina. Dei uma resumida. O CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Aqui a gente tem as informações de cada membro da comissão, que vai dar o parecer positivo ou negativo para o seu projeto. Tem também os departamentos onde eles estão divididos. As ferramentas, não vou me aprofundar nelas, vou falar só da Salic, que é a ferramenta que você envia o seu projeto. Tem ela no celular. Versalic, eu vou até botar numa nova aba, porque a gente vai falar dessa ferramenta. E tem essa ferramenta aqui, que é a Comparar, que ela vai mostrar quais são os lugares onde os projetos estão sendo mais contemplados, em quais áreas. Isso é muito importante a nível de crítica, sabe? Para a gente ter uma noção maior da desigualdade do fomento e a gente buscar alternativas para que isso não ocorra. Legislação. A Lei de Incentivo à Cultura, você pode acessar ela e acessar as normativas. Notícias relacionadas à cultura e contato. Essa é uma plataforma muito legal, que é a Versalic, onde a gente consegue ver os projetos que foram enviados para a Lei de Incentivo à Cultura. Nós temos várias opções de busca, dá para buscar pelo nome, pelo número do PRONAC, pela área, por exemplo, audiovisual, vamos ver aqui. Você faz um filtro, você filtra, né? Você tem os projetos, segmento, estado, nome do proponente, enfim. Vamos pegar um projeto aleatório aqui, ó. Projeto muito, muito velho, 2009. Você tem todas essas informações, né? O PRONAC, o número, o segmento, blá blá blá. Mas o que eu acho mais interessante para a gente tá aqui embaixo, que que é o projeto escrito, né? Ele tem termos técnicos um pouco diferentes em termos de nomenclatura do que eu ensinei na oficina. Mas é a mesma coisa. É só adaptar, por exemplo, resumo. A gente pode colocar a apresentação aqui.
Etapa seria o cronograma, objetivos, sinopse, justificativa, ficha técnica e por aí vai. Eu gosto de ler alguns projetos para comparar com o meu. Tem muitos projetos, inclusive, que não são tão bem escritos, na minha opinião, aqui no Versalic. Então, em algum momento foi até importante eu dar uma olhada para eu ter aquela estima com a minha escrita de projeto. Essa é a lista de mão de obra feita numa parceria da FGV com o antigo Ministério da Cultura, que traz os valores, o piso salarial dos profissionais da cultura. É uma lista muito conhecida, porque é aqui que é consultado o piso da galera para ser preenchido no orçamento. Infelizmente, a gente não tem uma atualização dessa lista, então é uma lista que ela já está meio antiga, não tem uma lista dessa atualizada, mas a gente pode continuar usando essa lista como material para o auxílio do preenchimento do nosso orçamento, considerando o valor que está ali e calculando a partir da inflação. Dois livros que eu uso como fonte de estudos e que eu usei como fonte de estudo para produzir essa oficina foram o Projetos Culturais, Técnicas de Modelagem, do Hermano Roberto Tiricherques, e o outro é o Avesso da Cena, Notas sobre Produção e Gestão Cultural, do Rômulo Avelar, de 2008. Esse livro é maravilhoso, eu sou apaixonado por ele.